Olá pessoal, vamos continuar aqui então a nossa videoaula de programação Java, né? Nós vimos na videoaula anterior o conceito de herança na linguagem Java. Agora, para concluir o procedimento de vídeos básicos sobre a linguagem Java, pessoal, nós vamos ver aqui agora dois conceitos muito importantes, né, para nosso paradigma de orientação a objetos, que são as classes abstratas, classes concretas e o polimorfismo com sobrescrita, tá? Então, pessoal, antes de tudo a gente vai ter que entrar num conceito aqui da aplicação, um pouquinho de aplicação teórica aí. O que seria as nossas classes abstratas e as nossas classes concretas, né? Até o momento a gente tem trabalhado assim com esse tipo de criação de classe. Nós criamos aqui a classe mãe, né, que seria a nossa classe que é herdada, a classe pessoa. Criamos aqui nossa classe aluno e nossa classe professor. A gente tem a nossa classe início, que é onde tem o nosso método main. Essas classes aqui, que são instanciadas, né, ou seja, são declarados objetos delas, são classes do tipo concretas, né? Até o momento a gente só trabalhou com classes concretas, onde a gente podia fazer, né, no caso, a declaração, a gente podia declarar um objeto do tipo dessas classes e podíamos instanciar esses objetos. Só que o que acontece? Isso é o conceito de classe concreta, né? Quando a gente pode declarar e instanciar um objeto. Só que existem casos que a gente precisa trabalhar com classes abstratas, né? Como é o caso de pessoa. Supondo que ela seja nossa classe mãe, né? Como a gente declarou aqui, ela sendo nossa classe mãe. As classes abstratas, elas têm as características de não poder ser instanciada, pessoal. Elas podem, né, sim, ser declaradas aqui. A gente pode declarar um objeto do tipo pessoa, se nós declararmos ela como abstrata. Porém, nós não podemos instanciar um objeto do tipo pessoa. Tá? Por que é importante esse conceito, galera? Porque ocorrem casos em que a gente não pode deixar o usuário fazer essa instanciação, né? Geralmente a gente faz isso quando aplica o conceito de herança. Porque as classes abstratas, elas não podem ser, não pode ser declarados instanciado objetos delas, né? Ela até pode ser declarado, mas não instanciado. E como é que a gente trabalha com classe abstrata aqui no Java? Né? Porque até o momento a gente só viu classe concreta. Para declarar uma classe abstrata, nós temos que vir aqui no corpo de declaração da classe. Aqui antes da class, a gente coloca a nomenclatura abstract. A gente define essa nomenclatura aqui, abstract. Com isso aqui, a nossa linguagem já vai entender que essa classe ela não pode ter objetos instanciados, né? Vamos salvar aqui, acho que nós declaramos uma pessoa lá na classe início, quando a gente fez o código na videoaula anterior. Vocês estão vendo aqui, ó, nós declaramos, mas aqui o NetBeans já acusou um erro. Vamos ver o que acontece. O erro que ele mostra para ali é o seguinte, ó, pessoa é um tipo abstrato, não pode ser instanciada, né? Então, é isso que é o conceito de classe abstrata. A gente não pode instanciar objetos. Se aplica isso onde? Geralmente quando nós temos o conceito de herança, tá? No caso aqui, pessoa é a nossa classe mãe. Então, nós queremos deixar ela como abstrata para que não tenha como ser possível a declaração dela, tá? Então, vou apagar todos os métodos que utilizam pessoa, porque nós não podemos mais acessá-la. E tem um outro conceito também, pessoal, que além da classe abstrata e concreta que a gente precisa ver, é o seguinte, né? Nós temos também a questão dos métodos com polimorfismo, né? Que seria métodos que possuem comportamentos distintos, diferentes. O que acontece? São métodos, pessoal, métodos de polimorfismo com sobrescrita, que possuem a mesma assinatura, né? Eles possuem a mesma assinatura nas classes diferentes, ou seja, é um método que tem aqui na classe pessoa e também vai ter na classe aluno, porém, eles vão ter comportamentos distintos, tá? Como é que funciona isso? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar um método aqui na classe pessoa para a gente ver. Mostrar classe, né? Aqui eu criei uma mensagem. Estou na classe pessoa. Criei um método normal aqui, a gente já viu que a gente pode utilizar-se desse método aqui, né? Como ela está abstrata, nós não vamos poder utilizar. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos testar essa classe? Esse método que a gente criou aqui. Ele está dentro da nossa classe pessoa, que é a nossa classe mãe. Nós temos o objeto da classe aluno, né?
Então, como é que a gente pode chamar esse método aqui? Eu vou atribuir aqui o nome e vou chamar do aluno o método... E vou chamar do aluno o método do mostrar classe, pessoal. A gente pode ver aqui que ele trouxe para a gente o método mostrar classe. Mesmo a classe estando abstrata, né? A gente não podendo instanciar, nós podemos continuar usando os métodos dela aqui, né? Porque esse método é público, ele é acessível aqui do aluno, porque o aluno herda tudo que tem aqui dentro. Tá? Então eu estou usando o método que está na classe mãe. Se eu rodar o programa aqui, a aplicação, ele vai mostrar para mim que está na classe pessoa, né? Porque ele usou o método da pessoa. Suponha-se que por algum motivo eu queira utilizar o mesmo método mostrar classe, só que no aluno. Só que no aluno eu quero mostrar outra mensagem. Como é que eu posso fazer isso? Duas formas, né? Primeiro eu vou fazer a atribuição por aqui. Poderia passar por um parâmetro, poderia ser possível passar por um parâmetro para a classe mãe. Mas eu vou utilizar aqui a criação do método, eu vou criar o mesmo método que tem na classe mãe dentro da classe aluno, né? Mostrar classe. Vamos só confirmar aqui. Tá com a mesma nomenclatura. O NetBeans, vocês estão vendo aqui que ele está adicionando uma opçãozinha para mim e grifou o meu método. Por quê? Essa classe aluno é uma classe filha da classe pessoa, né? Ela está estendendo. E dentro da classe pessoa eu já tenho um método, né? Eu já tenho um método chamado mostrar classe. Só que eu não quero adicionar essa nomenclatura de override. O que é o override? Seria a sobrescrita do método. Vamos, antes de aprender um pouquinho do override, vamos colocar a mensagem aqui então. Estou na classe aluno. Beleza. Se a gente rodar o método agora, o que será que ele vai imprimir, pessoal? Ele vai imprimir o aluno ou vai imprimir a pessoa? Vamos rodar para ver o que acontece. Agora vocês puderam ver aqui que ele imprimiu o que está na classe aluno. Ou seja, ele não chamou mais o nosso método que está na classe mãe, né? Por quê? Nós sobrescrevemos esse método aqui. Sobrescrevemos não, né? Perdão. Nós fizemos o mesmo método com um comportamento diferente, né? Então a gente aplicou o conceito aqui de polimorfismo. Agora a gente vai ver a questão da sobrescrita, né? Porque é o seguinte, são dois métodos idênticos com comportamentos distintos. Aqui ele mostra uma mensagem. Eu estou usando o método do objeto, né? E aqui eu estou usando o método da classe mãe. O que acontece, pessoal? Se eu aplicar o conceito de reescrita, o que será que vai acontecer agora se eu aplicar o override aqui? Vamos executar para ver o que acontece. Ele ainda continua na classe aluno, correto? Porém, ele sobrescreveu esse método, tá? Vamos tentar aplicar aqui um outro método de exemplificação. Eu vou só apagar a assinatura de sobrescrita. Vou apagar isso daqui. Eu vou apagar isso daqui. O que a gente viu aqui então? Nós vimos que nós podemos criar métodos concretos, né? Concretos dentro das classes, na classe mãe, e fazer um mesmo método com comportamento distinto na classe filha. O que a gente viu aqui são métodos concretos, pessoal. Métodos concretos são métodos contidos numa classe, né? Concreta ou abstrata, ou seja, é um método contido aqui na classe mãe, né? Que pode apresentar o corpo aqui na classe mãe, ou seja, ela pode apresentar o corpo do método, que são as chaves, ela pode ter algum comportamento, e a sua reimplementação, ou seja, a sua aplicação do método, né, a sobrescrição do método, a sobrescrita desse método, na classe filha, né, que seria a nossa classe aluno, ela é opcional. Portanto, a gente declarou esse método aqui, mostrar classe, mas esse método mostrar classe não é obrigatório nas nossas classes filhas. Tanto é que na classe professor eu não instanciei esse método. E eu consigo utilizá-lo da mesma forma que a classe pessoa normalmente. Porém, eu não tenho o método ali, né? Eu não tenho esse método de mostrar
classe na professor. Então, esse é o conceito de método com comportamento distinto e a sobrescrita do método, que nós sobrescrevemos aqui. Quando a gente aplica o override, ele vai chamar o método que está na classe filha, né? E não o método que está na classe mãe. E o que seriam os métodos nossos abstratos? Como é que a gente aplica um método abstrato? Como é que ele funciona, né? Afinal, o que acontece é o seguinte, pessoal. Existe uma forma, né, da gente fazer o seguinte: obrigar a toda a classe filha a ter os métodos que a nossa classe mãe também tem. Como é que a gente faz isso? Nós criamos os métodos abstratos, que nada mais é do que fazer a criação do método sem o corpo dele, né? Colocando também, claro, a nomenclatura abstract no início. Como é que a gente faz isso? Vou trocar aqui o nosso public void, vou tirar o corpo primeiro aqui. Opa! Vamos colocar a nomenclatura correta. Tá. O que nós fizemos aqui, pessoal? Nós criamos um método abstrato que não tem corpo. Vocês estão vendo aqui que ele não tem corpo, né? Ele só tem a assinatura do método, ou seja, ele só tem o nome do método aqui em si. O que acontece a partir do momento que eu salvar a nossa classe aqui? Vou salvar ela. Vocês vão ver que ela vai acusar um erro aqui nas filhas já, tá vendo? Já acusou um erro aqui na professor. Por que não acusou erro no aluno? Porque no aluno eu já estou fazendo a criação desse método abstrato. Vou apagar aqui de aluno, supondo que o aluno não tivesse esse método que tem abstrato na classe mãe. Vocês podem ver aqui que ele dá o mesmo erro que dá no professor. O erro que ele aparece é o seguinte, de que essa classe aluno, a classe filha ela herda da pessoa, mas ela não tem todos os métodos abstratos que a pessoa tem. Ou seja, quando a gente cria a assinatura de um método abstrato, nós, consequentemente, obrigamos as nossas classes filhas a terem esses métodos também. Elas vão ter que ter a criação desses métodos aqui dentro, senão a gente não pode utilizar tais métodos, né? E também nós nem vamos conseguir executar a aplicação, porque vai acusar o erro pelo próprio NetBeans ou pelo prompt de comando que a gente for fazer a compilação. Vamos fazer aqui então a criação dos métodos. Opa, vamos deixar ele criar aqui não, senão ele vai criar com esses lixos do NetBeans. Aplicando o override. Vamos criar aqui mostra classe. Ok. Tá, apagamos uma das chaves erradas aqui. Vamos salvar a aplicação. Ok, vamos ver como é que é o método que ele criou aqui, senão a gente não vai conseguir fazer a nossa implementação, pessoal. Mostrar classe, ok. Mostrar classe, está errado aqui. Vocês podem ver que aqui ele não tem corpo, então na classe aluno eu vou criar o corpo dessa mensagem. Eu vou colocar aqui. Eu vou implementar o método aqui também, apesar de nós não usarmos ele na professor, né? A gente tem que ter a implementação dele, porque é obrigatória, como o método é abstrato. Ele dá a sugestão pra gente de aplicar a sobrescrita, né? Vou deixar aplicado aqui. Vamos executar o código, pessoal, para ver o que acontece. Vamos executar o código aqui, então. Ele não tem corpo lá na nossa classe mãe, então o que ele fez? Ele pegou o método da classe aluno, correto? Sobrescreveu o método da classe mãe e aí imprimiu o que está no método da classe aluno, né? Fez o nosso conceito de sobrescrita. Então o que a gente viu aqui, pessoal? Que o polimorfismo são métodos
né? Métodos que podem estar em diferentes locais, mas que têm comportamentos diferentes, certo? Nós vimos aqui os métodos concretos e abstratos, qual é a diferença entre eles, né? Que concretos são métodos que podem conter a nossa classe mãe, mas não necessariamente vão precisar ser implementados nas nossas classes filhas. Nós vimos também o conceito de que classes abstratas são classes que não podem ser instanciadas seus objetos, como pessoa. Ela pode até ser declarada objeto, porém não pode ser instanciada. Agora nós vamos ver o seguinte, pessoal. Acontece da seguinte forma. Existe em Java também, para complementar essa videoaula, que é um pouco mais teórica, a palavra reservada final, né, final, que indica, né, a possibilidade de alteração na estrutura no qual ela foi empregada. Por exemplo, suponha-se que nós, em hipótese alguma, queremos que seja alterado a função de algum método. Por exemplo, nós não queremos que o aluno tenha acesso ao método setRG ou getRG, tanto faz. Mas eu não quero que, em hipótese alguma, esse objeto do tipo aluno altere nada ou sobrescreva esses métodos. Porque a gente viu que a gente pode sobrescrever os métodos. Mas, em hipótese alguma, eu quero que o aluno sobrescreva o método getRG, porque senão ele pode burlar, ou até mesmo burlar o setRG. Né? Porque a gente viu que se a gente vir aqui em aluno instanciar um método, nós podemos aplicar o override e sobrescrever o método que está na classe mãe. E eu não quero que ele sobrescreva, né, o meu método da classe mãe aqui, no caso o método setRG. Como é que funciona para mim fazer essa aplicação e impedir que esse método seja alterado, ou seja, não seja sobrescrito? Então eu venho aqui no início do método e aplico a palavra final. Esse parâmetro, pessoal, essa palavra reservada, ela quebra totalmente o conceito nosso de métodos abstratos, né? Ou seja, que são obrigados a ter. E aqui a gente faz o bloqueio, né? O bloqueio de alteração do método. Ou seja, esse método foi implementado desta forma e não pode, em hipótese alguma, ser sobrescrito aqui e nem mesmo ser alterado. E se a gente aplicasse, né, o conceito do final em uma variável? Pode ser utilizado também, porque o final, né, a gente pode utilizar o final em 3 ocasiões. Essa palavra é reservada. A gente pode utilizar ela em atributos, em métodos e, no caso, também em classes, né? No atributo, ela envolve essa questão que eu falei para vocês, a questão do valor, né? E ela indica que o atributo em questão, ele sempre vai ser uma constante. Ou seja, um nome, se a gente aplicar um final no nome, ele sempre vai ser aquele valor. Por exemplo, aqui, eu vou colocar o nome sendo João. Se eu venho aqui e aplico o final no João. Opa, vamos abrir nossa classinha de novo que eu fechei erroneamente. Ele está dando um erro aqui. Está ok. É por causa do valor final, né? Vocês podem ver que ele já deu um erro aqui, por quê? Eu atribuí o valor final pro atributo João, pro atributo nome, perdão. Então, o que acontece? Nós não conseguimos nem mesmo utilizar o setNome dele mais. O método não pode nem ser utilizado. Por quê? Porque o nome é uma variável constante, é uma variável final, não pode ser alterada em hipótese alguma. Então, o método setNome já não vai ter mais valor nenhum dentro da nossa classe do início. A gente não pode mais utilizar esse método através das filhas, né? Então, o final é isso. Ele atribui, ele declara que aquela variável, aquele método ou aquela classe vai ser constante. Isso que eu passei para vocês aqui do constante seria aplicado ao conceito de variáveis, né? A gente tem também os métodos que a gente viu aqui o final. Né? Nos métodos, ele envolve a questão do polimorfismo que nós já vimos, né? De sobrescrita. Ou seja, quando a gente aplica o final, ele indica que o método não pode ser sobrescrito, né? E o que se contrapõe totalmente ao conceito de método abstrato, que é declarado em uma classe, né? Que a gente já viu aqui, e ele obrigatoriamente tem que ser declarado nas filhas. Então o final vai totalmente contra isso, né? Ele indica que o método não pode ser sobrescrito. Na classe, quando a gente aplica o conceito de final, né? Como é que a gente aplica o conceito de final? A gente pode vir aqui, olha. Aplicamos.
Ah, ok. Ele está dando uma rejeição aqui, né? Porque a classe já é abstrata. Ok, pessoa. Deixa eu retirar esses finals que eu coloquei aqui. Ok. Opa. Fiz a aplicação errada aqui, pessoal. Uma correção. Nós vamos aplicar aqui o final na nossa classe aluno como exemplo. Porque a nossa classe mãe, né, ela já é nossa classe abstrata. Então ela já não pode ser instanciada, não há necessidade da aplicação do final. O que acontece? Com o final aplicado em uma classe, como está sendo aplicado em aluno, ele já envolve uma questão de mecanismo de herança, né? Ou seja, ele indica que a nossa classe ela não pode ser herdada. Ok, então, seria isso, pessoal, a questão do final, né, que é um atributo que, aplicado em variáveis, define que a variável tem um valor constante, né, aplicado em métodos, define que o método não pode ser sobrescrito, né, e aplicado na classe, define que a classe não poderá ser herdada. A gente não consegue aplicar aqui na pessoa, vocês viram que eu apliquei e deu erro, né, por quê? Porque a classe pessoa, ela já está sendo herdada por outras classes, então não pode ser aplicado final, certo? Não tem sentido eu aplicar o final se a classe está sendo herdada. Ok? Se ela não tivesse sendo herdada, tivesse que fazer o desenvolvimento do código agora, poderia até ser utilizado o final, né? Se eu tirasse o extend daqui, na verdade. Vou tirar o final daqui também. Estou deixando a nossa classe como foi criada no início das videoaulas, correto? Vou tirar esse override porque não tem mais a referência. E aqui eu vou tirar o conceito de abstrato. Ok. Tá, ele está falando aqui do nosso método que está com sobrescrito. Que é um método abstrato, mas a nossa classe não é abstrata. Certo? Então aqui que a gente fez? Nós aplicamos o método final. O que acontece se a gente tentar herdar aqui de pessoa agora? Vamos salvar lá. E vamos tentar herdar aqui de pessoa agora de novo. Ele já deu um erro, né? Ele já deu um erro. Ele nem deixou a gente fazer o extend de pessoa. Ele vai acusar que a nossa classe é do tipo final e não pode ser herdada. Pessoa, tá difícil, né? Olha, ele já nem deixa a gente fazer a especialização de aluno sendo pessoa aqui. Então, pessoal, o que nós vimos hoje aí? Nós vimos o conceito de classes abstratas e concretas, né? O que são classes abstratas e concretas? Abstratas são classes que podem ter objetos declarados delas, porém não podem ser distanciados objetos. As classes concretas são as classes que nós trabalhamos até então, que é classes onde a gente pode declarar o objeto e instanciar o objeto, como foi o aluno aqui. Nós declaramos o objeto aluno do tipo A e utilizamos ele para setar o nome e mostrar a classe. Nós vimos também os métodos concretos e abstratos, né? Que o método concreto, sendo aplicado na classe mãe, obrigatoriamente, né? Ele define que as classes filhas terão que ter os mesmos métodos criados nas suas classes. E os métodos concretos podem existir na classe mãe, porém não é obrigatória a sua criação na classe filha, certo? Então, os métodos concretos podem existir na classe mãe, sem que seja obrigatória a sua criação na classe filha. Nós vimos também o conceito de aplicação da palavra reservada final, que aplicada em variáveis, define que essa variável é um valor constante, não poderá ser alterada em hipótese alguma, nem mesmo através dos métodos set. E vimos que o final, aplicado em métodos, define que o método não pode ser sobrescrito pelas classes, né? No caso de herança, um método aluno não pode sobrescrever a classe final do set-rg. Isso é aplicado, galera, o final é utilizado realmente por questão de segurança, para evitar a sobrescrita dos métodos das classes mães, tá? Nós vimos que o final aplicado a classes indica que essa classe não pode ser herdada por outra classe filha, certo? Essa classe, em hipótese alguma, será herdada. Então é isso, pessoal. A videoaula de hoje foi bem teórica mesmo, né? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Se ficou um pouco confuso, deixe nos comentários, a gente pode tentar auxiliar vocês, tá? Eu vou estar deixando um link embaixo na descrição do vídeo
para uma página onde vocês podem dar um resumão sobre o conceito de polimorfismo e herança, tá? E espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se ajudaram vocês de alguma forma, não deixe de deixar um like e compartilhar o vídeo se possível. Valeu, obrigado e até a próxima videoaula.